Oi, Washington, tá me ouvindo? Então tá. Um beijo. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta casa que nos recebe carinhosamente ao chegarmos aqui. Que a doce e meiga paz do nosso amigo Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje, agora e sempre. Nós passamos os recados da tarde, que todos já devem ter conhecimento, mas é sempre bom lembrar. Nós temos a casa, tem palestras públicas, às segundas, às terças, às quintas-feiras, às 20 horas, às quartas-feiras, às 14 horas, aos sábados, às 15 horas e aos domingos, às 10 horas, com a evangelização infantil. No mesmo tempo. Às sextas-feiras, não há uma palestra, não há um grupo de palestras, e sim um grupo de apoio a dependentes químicos. Então, a familiares também que estiverem passando por essa situação triste, né, a casa oferece esse grupo de apoio. A casa oferece, a casa dá 70 cestas básicas todo segundo sábado do mês, para as famílias já cadastradas, sendo entregues 35 e 35. Todos os sábados, a partir das 17 horas, um grupo aqui se reúne de pessoas queridas para preparar lanches para as 18 horas saírem para entregar para moradores de rua, nas imediações do metrô Carandiru e Tietê também. Então, aqueles que quiserem participar, passar pelo plantão com a Sandra, né, conversar para se preparar, porque é um trabalho muito bonito. Nós temos ainda aqui a viagem para Uberaba. Eu não sei se ainda aqui já acabou, porque tinha alguns lugares. Então, aquele que quiser, vai ser dia 15 de novembro, aquele que quiser pode estar procurando a Sandra para esse passeio imperdível. Tem também aqui, no primeiro e terceiro sábado do mês, a partir das 9 horas, o trabalho social é o curso de apoio à gestante com palestras sobre os cuidados durante a gravidez e com o bebê. No final do curso, será feita a doação do enxoval do bebê. Aquele que tiver alguém com essa necessidade, pode estar procurando a casa. E assim, queridos, depois dos avisos, nós vamos tranquilizando os nossos corações e vamos nos ligando ao Pai, a Deus, o nosso Pai querido, e agradecidos pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, nós vamos pedir para que Ele esteja conosco durante todo o trabalho, durante toda a reunião, e que nós possamos, Senhor, através destas energias positivas, dessas energias boas de amor, possamos sair daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Sê conosco, Senhor, e desta forma nós envolvemos a nossa companheira Renata, que fará por nós
para todos nós a palestra da tarde, a exposição. Ela vai falar sobre educação, do livro Pensamento e Vida. Seja bastante feliz. Boa tarde a todos. Mais uma vez é um presente, né, estar aqui para poder conversar um pouquinho com vocês. E esse tema é muito pertinente porque a Sandra, quando me enviou o e-mail, né, e aí quando ela colocou o título Educação, eu sou educadora, então ela falou assim, tudo muito parecido, né? Mas essa educação que nós vamos falar agora não é só a educação que é aquela relacionada a transmissão de conhecimento, não, absorção de conhecimentos só terrenos, tá? Então, o texto começa, né, com a seguinte frase: Disse-nos Cristo, brilhe vossa luz. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Esse brilhe vossa luz, né, antigamente dava a impressão para a gente que Jesus estava nos falando isso somente para o momento depois da morte, né, depois do nosso desencarne, que essa luz tinha que ficar brilhante, que nós teríamos que ter essa luz interior para podermos ficar num lugar bom, né, ter um pouco de descanso e tal. Só que a gente percebe que, em primeiro lugar, que o Mestre Divino, né, que Jesus é a nossa própria luz, né, e é a luz da evolução planetária. Então, ele seria, assim, a luz superior, né, que nós temos. Só que nós temos que perceber que essa luz, essa lição que ele traz para a gente, falando relacionado à luz, ela se encaixa nas condições do dia a dia. Então, tudo isso é relacionado àquilo que nós estamos vivendo, né, vivenciando, fazendo, praticando todos os nossos dias. Então, eu não posso deixar que a minha luz se apague nunca. Por mais que eu esteja enfrentando dificuldades, seja no campo da saúde, seja uma dificuldade financeira, seja de relacionamento, de comportamento de alguém que está perto de mim, eu não posso deixar minha luz apagar. Tem um livro da Zíbia Gasparetto, que é para crianças, Uma Luzinha em Você. E uma vez eu tinha uma turma de 5ª série na escola, né, então eles têm por volta de 10 anos de idade, eu fiz um trabalho muito bonito, porque assim, o livro, a história falava a respeito da luz, né, que estava dentro do coração. E o final do livro fala que essa luzinha nunca se apaga em você. E aí, por coincidência, que a gente sabe que não é coincidência, né, os nossos amigos me deram a intuição assim de falar, olha, por que você não distribui para as crianças um pirulito em formato de coração? E eu fui lá, comprei um saquinho, né, de pirulitos e tal, e ao término do trabalho com a leitura, eu distribuí um pirulito para cada um. Gente, esses meninos ficaram comigo da 5ª série até o 3º ano do ensino médio. Eles nunca esqueceram daquele dia, da história do livro, do pirulito, fazendo uma, né, analogia, né, uma ligação com a história da luzinha. E eles, no último dia eles falavam, professora, minha luzinha está acesa. Então, assim, nós não podemos deixar que as coisas externas, né, nos abatam. Porque, gente, problema todo mundo tem. Se nós não tivéssemos problemas, não estaríamos no planeta Terra. O planeta Terra não é parque de diversão. Nós não viemos para cá para divertir, não. E tem uma frase que eu falo todos os dias e todas as vezes que eu venho fazer palestra, se o tema permite, eu falo que, né, tem um ditado popular que diz, se o burro é bom, carga nele. Então, quer dizer, se nós conseguimos carregar o fardo, nos é permitido carregar. Não, Deus não vai fazer conosco, por mais que a gente peça, né, gente, naquele processo de reencarnação, né, na filinha que a gente enfrenta por anos e anos, por mais que nós nos coloquemos assim fortes, né, não, mas se eu errei, por favor, me dê a oportunidade de consertar, não tem importância, eu venho assim, assado, cozido. Aí chega aqui, a gente arrepende e fala, eu falei isso? Não falei não. Tem minha assinatura, eu concordei, cadê o papel, quero ver. Aí a gente fala, não quero brincar mais, a bola é minha, vou embora. Então, nós não podemos deixar que essas coisas, que às vezes, gente, na nossa vida presente, um problema é sério, é grande, mas se a gente olhar, não precisa nem ser para trás. Se você olhar do lado, você vai encontrar pessoas com problemas muito maiores do que os seus. Então, é nesse momento, não que a gente tem que se vangloriar, mas a gente tem que falar assim, nossa, o meu estágio de evolução está um pouquinho diferente do que daquela pessoa.
E se eu posso ajudar essa pessoa que esteja passando em dificuldades, aí é melhor ainda, porque aquele meu problema que eu achava que era imenso, ele vai sumir, vai desaparecer, porque eu vou ajudar uma pessoa que está precisando muito mais do que eu. E aí eu estou praticando a caridade. Né? A caridade é aquilo que eu posso fazer de melhor na minha vida. Porque é um bem que você faz sem olhar para quem é que seja que você está fazendo. A sua mão direita não precisa, né, ficar sabendo o que a esquerda está fazendo. Você não precisa ficar alardeando para os outros o que você fez, e nem com você mesmo. E quando a gente está ajudando alguém, pode ser em qualquer situação, gente. As pessoas se sentem tão agradecidas que quando elas olham para você, mesmo que a sua luz interior esteja assim, murchinha, apagadinha, ela brilha novamente, aí te dá aquela alegria, aquela felicidade, que às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu tô feliz, por quê, né? Minha conta no banco tá uma lástima, ainda bem que eu não conheço nem o gerente, porque lá tá tudo vermelho, né? Sobra mês, né, no final do salário, né, assim. Mas brasileiro, não tem jeito, a gente dá um jeitinho, né? Mas os shoppings estão cheios, viu, gente? As lojas, todo mundo, ninguém tem dinheiro, mas todo mundo tá lá, ó, abastecendo o comércio. Mas ainda bem, né, se não é aquela engrenagem, né? Se ninguém comprasse, não teria emprego para as pessoas, não teria como produzirem esses produtos, então acho que a coisa seria pior. Deixa todo mundo pagar o juro, entrar no cartão de crédito lá, e tudo bem. A gente dá um jeito. Então, muitas vezes, a dificuldade pode ser financeira, tá? Mas eu vou resolver. Não, mas a minha dificuldade não é financeira, é na área da saúde. Então, vamos tomar cuidado com o nosso corpo, porque lembrando, gente, não é nosso, está emprestado, né? Todo mundo tem que cuidar muito bem, tá alugadinho aqui pra gente. Tem que cuidar bem, lembrar que a saúde da gente em primeiro lugar. Ah, mas eu fiquei doente, não foi porque eu quis. Não, não foi porque você quis, é uma condição, mas você tem que fazer tudo de melhor para que esse processo seja passageiro e você consiga restabelecer sua saúde, né? Ah, mas existem doenças que não têm cura. Tá, então aí estava marcado, predestinado para você passar por aquilo, mas então você vai enfrentar essa batalha com a cabeça erguida. Você não vai se sentir um grão de areia que não faz falta para ninguém. Não. Todos nós temos propósito, né? Todos nós temos o nosso valor, temos a nossa essência. Todos nós, seres humanos, temos a nossa essência. Quer seja num campo, quer seja no outro. Ninguém vai brilhar em todos os campos, gente. Não adianta. Então, o ser humano ele é formado de habilidades, né? Algumas pessoas desenvolvem várias habilidades. Isso, às vezes, até por conta do nosso processo reencarnatório. Então, ora, nós estagiamos num corpo de um compositor famoso, de um cantor ou de um pintor. Então, essas habilidades, esses talentos, nós vamos angariando para nós, né? Então, fica tudo guardadinho. De repente, numa encarnação, você é bom em tudo. Nossa, que gênio, né? Graças a Deus. Por quê? Todas aquelas informações, elas ficaram mais afloradas. Então, não é que uma pessoa que saiba menos coisas é mais inferior do que a outra. Isso não tem nada a ver, tá? Não tem mesmo. Nós temos que lembrar que todos nós aqui somos importantes, que o nosso processo reencarnatório é importante para nós e para outras pessoas, porque às vezes nós reencarnamos num lar onde temos pessoas difíceis, né? O primeiro estágio, gente, é dentro da nossa casa. Ninguém constituiu uma família por acaso. Aquela família estava marcada para você ficar ali naquela família, pertencer àquele seio familiar até determinada idade. Aí você ia formar a sua família. Ah, mas se quem não forma família nenhuma fica sozinho? Tem a família dos amigos, né? Sempre, nós nunca estamos sós. Nós temos pessoas que nos acompanham o tempo todo. E, às vezes, pessoas que nem eram tão próximas, mas, de repente, eu estou passando por uma situação difícil e alguém aparece do nada, né? Mais uma vez, aquela frasezinha, ah, mas do nada apareceu. Como do nada? Já estava tudo certinho, combinadinho, que tinha alguém que ia te ajudar a atravessar aquele momento difícil. Então, nós temos que parar para pensar em tudo isso. Aí, depois, o Chico diz para nós o seguinte, né? Que a própria ciência terrena atual, né, reconhece a presença de luz em toda parte. Então, a química, a física, a astronomia demonstram que o homem mora num reino entrecortado de raios. Então, quer dizer, a luz, a energia, é tudo. Tudo é luz, tudo é energia, né? Ah, então como Deus criou o mundo, né? Ele soprou assim um pozinho e criou o mundo. Não, gente, são todas moléculas, são átomos, são composições químicas, né? Que todas juntas, é óbvio,
com a vontade dele, mas todas juntas destinaram cada coisa, né? Então, a formação da água, do ar, de tudo que é essencial para a nossa vida. O pensamento é força criativa. E a mente humana é um espelho de luz. Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Se o pensamento, né, é uma forma criativa de luz, né, então eu preciso sempre vigiar os meus pensamentos para que a minha luzinha não se apague, não diminua, né, para que ela continue brilhando sempre com a mesma intensidade. Porque se eu começar a pensar em coisas ruins, então, voltando à história dos problemas, eu começo a maximizar os meus problemas, né? Aquelas pessoas que você encontra, oi, tá boa? Não tô boa, tô com uma dor de cabeça, uma dor na espinhela, tô com não sei o quê, dor no esporão. Gente, doer dói tudo. Eu mesma devia chamar Maria das Dores em vez de Renata, porque tenho dor em tudo quanto é canto. Não adianta, desde quando eu era pequena. Minha mãe uma vez me levou ao médico, eu reclamava tanto, ele falou, não, mas isso é dor do crescimento. Aí foram fazer um raio-x. O meu pé, ele tinha crescido com uma rapidez tão grande que tinha feito uma pequena fratura num osso do calcanhar. E mais tarde eu precisei até fazer uma cirurgia por conta disso. Mas assim, eu tinha dores em tudo, Maria de las Dolores. Então, e tenho até hoje, não tem jeito, mas não dou bola para elas muito, não. Não fico me abatendo, jogada num canto, vamos tomar remédio disso, daquilo. Não, deixa doer. Se eu for dar bola, gente, hoje está doendo o pé, amanhã vai doer o braço, depois meu marido fala que eu não saro, eu troco de dor, né? Então, troco de doença. Então, não adianta, já acostumei. Essa parte, eles não vão me pegar por isso, tem que ser por outra coisa. Então, o nosso pensamento tem que estar sempre diversificado, né? Se você começar a pensar só em coisas ruins, é óbvio que você vai atrair só coisas ruins para a tua vida. Mas eu canso de pensar em coisa boa, Renata também não aparece. Penso naquele carro zero na garagem, ele não vem. Mas aí, gente, tem que ter um pequeno esforço, né? Você precisa ir em busca daquilo. Tem pessoas que têm uma certa facilidade para conseguir angariar bens materiais, mas nós precisamos lembrar que a prova mais difícil que nós temos aqui no planeta é a da riqueza. É a prova mais difícil. No Evangelho está escrito lá que é a mais difícil. Por quê? Dependendo da forma como você conduz essa prova que você tem, você vai sair daqui devendo mais do que você chegou, né? Então, é muito complicado, porque assim, tudo que vem para a vida da gente com muita facilidade, vai embora com muita facilidade. Se a gente parar para pensar, hoje já não acontece mais, né, gente? As pessoas desencarnam, não deixam herança nenhuma, só os carnês para pagar, né? Mas antigamente tinha herança, né? Morria lá, desencarnava um avô, um tio, um pai. Todo mundo entrava na fila da herança e as famílias eram grandes, né? Eram famílias assim de 5, 6 irmãos. Se a gente olhar na história, né? A minha cidade é uma cidade bem pequenininha e as grandes famílias, as grandes riquezas que tinham lá, quando alguém desencarnava e tinha que dividir a herança, as pessoas que pegavam a parcela, né, do que lhes era cabido, destruíam o patrimônio em instante. Já começava pela própria casa, né? Porque eram aqueles palacetes, não dava para ficar para todo mundo, tinha que vender e dividir o dinheiro. Então parece que a coisa começa a dissolver ali, né? A história familiar começa a mudar, então você vê que a riqueza trocou de mão e aí ela não perdurou ali, não ficou naquela mão, né? E a gente não consegue entender o porquê. E quando nós vamos ver lá atrás, é porque a pessoa não iria saber administrar aquilo, ou não soube realmente administrar, não empregou de maneira correta, não conseguiu olhar para o próprio semelhante, que às vezes está dentro da mesma família, não é verdade? Quantos irmãos que um é bem-sucedido e outros 2, 3 não são, e aquele irmão não tem o mínimo de coragem, né, de chegar assim, não falo nem dignidade, a coragem de chegar e falar assim, nossa, deixa eu ajudar um pouquinho o meu irmão, né? O que você está precisando? Eu posso te ajudar com alguma coisa? A gente sabe que a história verdadeira não é dar o peixe, né? É ensinar a pescar, isso a gente sabe. Mas, gente, quem que não gosta de ganhar um presente? Né? Quem que não gosta de ser bem tratado? Né? Quantas pessoas que nós vemos, voltando a falar um pouco de família, que tem assim vários irmãos, né? Então aquelas famílias grandes, e as pessoas não se misturam, porque não, a condição social é diferente. Gente, não existe isso não, todo mundo é irmão, né? Nós somos assim, produtos da mesma família, então todos nós devemos tratar as pessoas de maneira igual. Mas é muito chato, né? Fulano não sabe se comportar à mesa.
Aí, gente, mas quem que vai estar passando vergonha? Você que convidou? Não. A pessoa, quem está agindo daquela maneira é aquela pessoa. Se alguém olhar e fizer algum comentário, é a respeito dela, não é a seu respeito. Às vezes ainda vão falar, nossa, puxa, vocês viram, né? Fulano é tão requintado, tão diferente do outro lá, que não presta muita atenção para comer e tal. Então, são detalhes muito pequenos, né? Para aquilo que você poderia transformar um momento para a pessoa. Porque, às vezes, quem é menos abastado não vai nem se sentir tão bem num ambiente mais requintado, mas pelo menos participou. Pôde ir àquela festa, aquele casamento, aquele jantar. Ah, se sentiu acuado, estava um pouquinho, assim, magoado. Às vezes tem gente que se sente até inferiorizada, né, por não ter as coisas resolvidas. Então se sente inferior. Fala assim, ah, mas eu não posso ir em tal lugar, eu não tenho uma bolsa Louis Vuitton. Ah, mas não vai ter, não precisa, querido, vai ter para quê, né? Então vai com outra coisa, não tem importância, todo mundo pode participar. Eu achei muito bom quando eu vim morar em São Paulo, já tem 16 anos, a minha cidade é desse tamanho, né? Então é assim, Olímpia. Tá famosa, virou estância turística. Quem não conhece o Termas dos Laranjais precisa conhecer, porque é muito lindo. Então lá na cidade era assim, né? Se a pessoa tinha dinheiro é porque ela estava roubando. Se ela não tinha dinheiro é porque ela tinha quebrado. Então, é cidade pequena, gente. Todo mundo é dona Candinha, fica na janela, vigiando a vida alheia. Então, era uma preocupação tremenda com as coisas. E até hoje, quando você vai, você vê assim, você fala, nossa, mas depois, né, estagiando aqui em São Paulo, que a gente vai de qualquer jeito, em qualquer lugar, as pessoas lá, nossa senhora, precisavam fazer um empréstimo no banco para comprar uma roupa para ir num casamento. Aqui não, aqui a pessoa vai de calça jeans e tênis e tá tudo certo. Ou vai de terno e chinelo de dedo, né? A Havaiana é chique, como é que fala? Stylist, né? Diferente. Então, gente, e nós aqui não somos muito mais felizes do que numa cidade desse tamanho? Aqui a gente não pode usar joia nenhuma, graças a Deus, não precisei comprar mais nenhuma, gente. 16 anos sem gastar um dinheiro com ouro que vai dar briga para deixar para os outros depois, não é? E aí vai ficar, ai, será da mamãe? Isso para, nanana. Lá não, lá todo mundo quer expor o ouro, né? Se bobear, põe até no dente. Não, bobagem isso, vai fazer da sua vida outras coisas, né? Vai empregar esse dinheiro com outras coisas, vai proporcionar alegria para outras pessoas, gente. É tão bom viver assim, desapegado, sem essa coisa de ostentação, sabe? Eu acho que as pessoas... A gente, às vezes, fica entristecido, né? Você abre a sua janela, vê lá construindo um baita de um apartamento, né? Um por andar, nananã, e você fica pensando, você fala assim, 6 banheiros para lavar... Cozinha, copa, sala de estar, de jantar, de visita. Nossa, gente, que dó, né? Não quero isso não. Deixa eu ficar no meu apartamento, 58 metros quadrados, todo mundo ajuda a fazer tudo, num minutinho tá tudo arrumado, não é assim? Então, são coisas que a gente precisa parar para pensar e mudar um pouco, porque senão você fica com aquele pensamento ruim o tempo inteiro. Ai, não vou conseguir nada, não sou ninguém, que não sei quem. Para com isso, gente, nós temos que mudar o pensamento. Os meus alunos, a maioria está no 3º ano do ensino médio. Então, agora eles estão naquela fase de ter que escolher a profissão. E muitos vêm com várias dúvidas, porque, assim, eles são muito jovens, né, gente? 17 anos de idade, ter que resolver o que vai ser para o resto da vida é muito complicado. Então, tem que saber o seguinte. Primeiro, o que você gosta. Vamos ver a sua vocação. Depois, aquilo que, além de te dar prazer, vai poder te render uma forma de subsistência, né? Você tem que ganhar dinheiro. Nós vivemos num país capitalista. Não dá para não ganhar dinheiro. Não posso comprar uma cabana no meio do mato e ficar lá para sempre. Não vai dar. E unindo o útil ao agradável, a vida das pessoas fica um pouco mais diferente. Porque não adianta nada você se contrariar. Ah, mas o meu pai e minha mãe querem que eu faça tal coisa. Eu falo, não faz. Não vai fazer. Melhor teu pai e tua mãe chorar agora do que você chorar a tua vida inteira. Não adianta os pais quererem depositar uma expectativa nos filhos que às vezes foi algo frustrado neles, né, na adolescência, na infância. Ah, eu quero que a minha filha seja bailarina, porque eu não dancei balé. Tá, mas você não dançou, será que ela quer? Né? Ela quer ser isso? Não, tem que deixar um pouco para as pessoas decidirem. A minha mãe, quando eu estava no 1º ano do ensino médio, ela me matriculou no magistério. Minha mãe é professora também. E eu fiz ela lá mudar a matrícula. Eu falei, você está ficando louca? Eu vou ser professora, mas não vou passar fome de jeito nenhum. Aquela arrogância de adolescente, né? A beleza, né? A gente sabe tudo do mundo, gente. Nossa, que fase triste, né? Mas passa.
Falei, eu não vou. Pois fui bater cabeça, fiz segundo ano, que aí era colegial, hoje é ensino médio. Aí fui fazer o segundo ano do colegial. Aí estava eu apresentando um trabalho, né, para aula de história. E a professora me deu 10 e falou assim para mim, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei para ela, dona Mirtz, estou apresentando o trabalho. Ela falou, não, você tinha que estar lá. E da nossa sala, dava para ver o prédio do magistério. Você tinha que estar lá. Quer dizer, foi uma pessoa de fora, né, porque santo de casa não faz milagre, uma pessoa de fora que fez com que eu enxergasse que a minha vocação era ser professora, não tinha jeito. Eu já quis ser dentista, corri da história, porque quando meu pai falou, tem aula de anatomia, falei, você tô fora. Mexer com um defunto, gente que morreu ali, o corpo durinho. Mas está em pedacinho. Não, eu não vou. Não posso ver um cortezinho que eu desmaio, gente. Vejo um sangue de um aluno. Meu Deus. Como é que é fazer, né, odontologia? Então, esse sonho ficou para trás. Fiquei só nas restaurações das paredes de casa que eu furava para restaurar com a amálgama do papai que eu pegava, né, e restaurava as paredes, grãozinho de feijão, né. É uma experiência que ficou frustrada, mas não dava para superar isso. Eu acho que eu ia dar muito trabalho, ia ser vexatório, então é melhor ter partido para a área da educação. Mas estou muito feliz, não me vejo assim, fazendo outra coisa, né. Então, por isso que eu falo, aquilo que você gosta de fazer, você consegue fazer bem. Então, não é uma remuneração boa, gente? Lógico que não, né? No nosso país, o professor é o profissional menos valorizado que existe, porque ninguém para pensar que ele é a base para todas as outras profissões. Se não tiver um professor, não tem profissão nenhuma. Tem que ter o professor para ensinar qualquer coisa, o protético a fazer uma prótese, né? O dentista a fazer a cirurgia dos dentes e arrumar o dente de todo mundo, o médico para cuidar das vidas. Então, não tem como você fugir do professor, né? Dizer que é uma profissão que está extinta, que vai acabar, não tem como. Porque mesmo com esses programas online, né, as faculdades, hoje nós temos graduação à distância, é pelo computador, é EAD. Mas quem que está ali por trás daquela máquina, registrando todos os trabalhos que você tem que fazer, fazendo uma aula de videoconferência, é um professor, né? Então, infelizmente, não tem esse reconhecimento financeiro, né? Isso não tem. Mas tem outro tipo de reconhecimento. Então, eu acho que vale a pena as pessoas investirem naquilo que elas gostam de fazer, né? Também não dá para ficar se atirando no escuro, né? Porque existem algumas profissões que estão muito saturadas. Então, aí você vai ficar batendo cabeça 3, 4 anos, não vai conseguir arrumar emprego, aí fica complicado. É melhor tentar unir o útil ao agradável, né? Mas tem que pensar sempre positivo. Para que essa luz, gente, ela se, assim, ressalte de nós, né? Fique indispensável em cada um de nós, é preciso muito trabalho. E a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Então, quando Jesus falou, brilhe vossa luz, né? Ele quis dizer que esse potencial de luz do nosso espírito, ele deve ser relacionado à nossa grandeza plena. Então, essa educação a que ele está falando, né, que esse brilho só pode ser atingido através da educação, essa educação não é aquela educação que nós fomos buscar na escola, que é o conhecimento, o português, a matemática, a literatura, não. É a educação que a gente consegue desenvolver no período todo da nossa existência. Então, a educação que nós aprendemos desde pequenininhos a compartilhar as coisas com os outros, a dizer as palavrinhas mágicas, né? Por favor, obrigado, que isso daí está extinto hoje, está aparecendo, né? As pessoas acham que todo mundo tem obrigação de fazer qualquer coisa. Gente, peguem os prestadores de serviço. Parece que o cara está te fazendo um favor em te atender. Como assim? Você pode ir a um hospital, você está passando mal, você está doente, você não está bem. A pessoa está ali te atendendo como se você fosse a milionésima pessoa do dia que ela estivesse atendendo, com uma cara feia para chuchu, porque ela ganha um salário mínimo. Gente, ema, cada um com seus problemas. Vamos fazer a coisa direito. Alguém aqui tem direito de ofender o outro a todo tempo? Ninguém tem. Isso vai ser cobrado de nós um dia, certamente. Então, assim, nós temos que ter polidez. O que é polidez? É educação. É trato com as pessoas, é tratar bem.
Agora, não adianta também ser aquela pessoa sem vergonha, né? Que trata bem todo mundo lá fora, chega dentro de casa, pendura a máscara de bonzinho atrás da porta e entra e começa a dar coisa em todo mundo. Não. O próximo, mais próximo de nós, somos nós mesmos. E depois, quem que é o mais próximo, que está próximo a você na sua casa? É aquele que você convive mais tempo do dia, tá? Então, nós temos que dispensar, né, a educação com todas as pessoas. Eu sei que a gente perde a paciência, perdemos, e eu não estou me excluindo, né, desse parâmetro, não, porque eu também sou pouquíssimo paciente. Já melhorei muito, mas tenho muito mais para melhorar. Eu vou viver mais, acho que outra metade de vida do que eu tenho hoje, mas eu tenho tempinho para melhorar, né, gente? Todo mundo precisa se esforçar. Então, assim, a gente precisa procurar dar o nosso melhor. Se o teu melhor não é aquilo que o seu semelhante está encarando que seja bom, aí não é mais problema seu, né? Porque a pessoa está assim, esperando, né? Está criando uma expectativa, colocando um desejo em algo que não existe. Porque é muito fácil eu apontar o defeito dos outros, né? Colocar o dedo na ferida alheia, mas eu esqueço que quando eu aponto, eu tenho 3 dedos voltados para mim. Então eu tenho que dar uma olhada para ver se eu não provoquei aquela falta de respeito, aquela falta de educação, não é? Então, por isso que eu falo, às vezes com as pessoas que atendem ao público. Se você já atendeu o telefone, aqueles atendentes de telemarketing, se você já atendeu o seu telefone com 10 pedras na mão, a pessoa não vai te tratar bem. Agora, se você atende, tem um pouquinho de paciência, num minuto você despacha a pessoa, com educação, com respeito, ela até deseja um bom dia. Olha, tenha um bom dia, que não sei o que lá, muito obrigada pela atenção. Então, nós devemos despertar nos outros esse tipo de atitude. Fazer com que as pessoas gostem de ficar perto da gente. Não, ai, nossa, vem chegando chato lá, gente. Pelo amor de Deus, aquele que só fala de doença, de não sei o que lá, a vida tá ruim, falta de dinheiro. Não dá, né? As pessoas começam a pegar repulsa. Ninguém gosta de ficar perto de gente que tem... não é defeito, né? Porque defeito todo mundo tem, mas determinadas manias, determinadas atitudes, né? É complicado. Aí depois, ele diz pra gente o seguinte, que o potencial de luz, né, do nosso espírito, ele só vai ser atingido pela educação, mas a educação que é aquela do cultivo da inteligência com o aperfeiçoamento do campo íntimo. O de exaltação e conhecimento de bondade, saber e virtude. Então, esse tipo de educação não vai ser conseguido à força. Essa educação não vem de fora para dentro, é o contrário, ela vem de dentro para fora. Se isso acontecer, né, essa educação vai libertar e polir o coração, e nele, plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, isso é educação plena. Isso é fazer com que a nossa luz, né, não se apague nunca. Então, ter essa sabedoria, ter esse discernimento, ser polido com as pessoas, escolher as palavras certas para falar. Eu não estou dizendo aqui, gente, pregando que todo mundo tem que ser bonzinho, tapete dos outros. Não é nada disso. Todo mundo tem direitos e deveres, né? O nosso direito começa quando o dever do outro termina, e assim, né, é uma corrente. Cada elo é uma partezinha dessa. Então, a nossa parte, nós temos que dar conta dela. Se o outro não está fazendo a parte dele, eu posso ajudar a melhorar? Bom, talvez possa, então vamos ajudar. Se eu não posso fazer nada para que aquilo se modifique, né, eu não posso interferir na educação, na criação dessa pessoa, então eu faço a minha parte e espero, aguardo, né? Agora, não vou fazer com que isso faça com que a minha luz se apague, com que eu fique entristecido, com que eu deixe meu padrão vibratório cair. Não. Eu preciso lembrar que cada dia é uma nova oportunidade de aprendizado, é uma nova oportunidade de evolução. Nós estamos numa trilha que é longa. Ninguém sabe quanto tempo tem aqui ainda, né? Nós não sabemos o tempo que nos resta. Se a nossa encarnação é um pouco curta, se ela vai ser longa, se nos vai ser concedido um pouquinho de bônus, né? Para você ficar, né? Ai, vamos dar um crédito, foi tão bonzinho, né? A luzinha estava brilhando tanto, vamos deixar dar um bônus, né?
um crédito, deixar ficar mais uns anos. Aí, olha que beleza, gente, que merecimento, né? O mérito. Então, assim, nós não sabemos o nosso tempo. O que eu tenho certeza é de hoje. O dia de agora eu estou vivendo. Então, eu preciso ser o melhor possível hoje. Porque o que foi ontem, já foi, eu já perdi. Se eu deitei a minha cabeça no travesseiro ontem, e antes de dormir eu fiz uma retrospectiva do meu dia, e me arrependi de pelo menos 5 coisas do que eu fiz, a coisa está feia, né? Agora, olha, vamos dormir, né, no dia de hoje e pensar que pelo menos uma coisa eu consegui melhorar. E assim, progressivamente, a gente vai melhorando os nossos defeitos, né? As nossas imperfeições, porque nós todos somos imperfeitos. Ninguém é perfeito, gente, não adianta. E cada um tem a sua individualidade. E essa individualidade, quando ela é interferida, né, quando alguém interfere na nossa individualidade, aí o bicho pega. Então, os casamentos começam a não dar certo, por quê? Porque, meu Deus do céu, toma banho e molha o tapete, né? E ainda pergunta, mas o tapete não é para molhar? A mulher fala, não, é para enfeitar. Então, não põe lá, né, gente? Se não pode molhar, não põe lá. Mas aí também você tem um truque, você pode ensinar o companheiro a enxugar o pé dentro do box. Mas que jeito? Enxuga um, sai, enxuga o outro depois. Não é assim que mulher faz? Gente, banheiro de mulher é lindo, não tem bagunça, né? O tapete não é molhado, não. Aí, mas também não vale deixar a peça íntima pendurada, né? Não pode. Aí tem que fazer tudo certinho, os meninos não gostam disso, não. Mas esses detalhes pequenos, gente, do dia a dia, é que fazem com que os relacionamentos se desgastem. Por que mãe é tão chata, né? Mãe de todo mundo é igual, muda de nome e de endereço. Mas por que a mãe é chata? A função da mãe é instruir o tempo inteiro. Então, feliz daquele que tem uma mãe que ensina tudo, gente. Comer o pão sem derrubar migalha. Porque depois, quando a gente ficar um pouquinho mais velho, as mãos não ficam tão firmes. E aí vai começar esse processo, né? Então, a gente vai deixando lembrança onde come, não é? Quem está mais idoso deixa uma lembrança aqui, uma ali. Eu vejo pela minha mãe. Então, a gente fala assim, nossa, mãe, mas poxa vida, de novo, você deixou cair o negócio de pão. Mas tudo foi sem querer, que não sei o que lá. É até chato da gente falar, mas a criança faz igual, não é? A criança vai fazendo a mesma coisa. Se não tem ninguém para corrigir, para pôr um limite, aí ninguém aprende. Depois todo mundo vai viver numa bagunça total, você não vai ter zelo com as suas coisas. Precisa fazer isso, gente, não dá para não fazer, né? Eu acho que tudo isso faz parte da educação. A educação, ela é um conjunto. E não adianta nada a pessoa falar assim, não, mas quando eu for maior, eu vou ter dinheiro para mandar todo mundo fazer tudo para mim. Gente, só sabe mandar aquele que sabe fazer, tá? Quem não sabe fazer, não sabe mandar, não. Imagine, você não sabe cozinhar nada, só sabe ferver água. Contratou uma funcionária na sua casa, tá? A mulher até pode cozinhar, falou que sabe cozinhar, né? Mas aí você não sabe nada, você só sabe ferver água. Ela vai fazer uma coisa lá que está completamente errada, como é que você vai conseguir consertar, corrigir o erro da pessoa? Não vai. Então, a gente só consegue, monitorar as coisas, né, corrigir as coisas que você sabe com propriedade. Se você não sabe, você vai falar como, né? Não tem jeito. Então, existem sequências para as coisas da nossa vida, né, do dia a dia, não tem? Tá, eu vou levantar, eu vou tomar meu banho, eu vou escovar meus dentes, eu vou tomar o café da manhã, depois eu escovo os dentes de novo. Não tem um passo a passo que a gente faz? Ninguém faz invertido, né? Não dá para ficar fazendo as coisas invertidas, não dá. Como que, ainda falando do trabalho doméstico, nós temos que lavar uma roupa, tá? Graças a Deus que existe Vanish, né, gente? Eu não posso fazer propaganda de nada, mas aquele branquinho, né? Tem isso, tem cloro, tem um monte de coisa. Que antigamente as pessoas tinham que colocar roupa para clarar. Outro dia eu falei isso na escola, um professor falou, nossa, você foi fundo, hein? Foi longe, jamais pensei que eu fosse ouvir isso de alguém assim. Uma pessoa mais velha, tudo bem. Eu falei, mas filho, no interior, quarar a roupa era a coisa mais simples do mundo. Dá uma ensaboada, coloca lá na grama e deixa quarar. O sol esquenta, né? O sabão e a roupa fica branquinha. É quarar a roupa, não é? Imagina. Então, assim, a sequência, se nós não dermos aquela esfregadinha, não adianta nada você pegar uma meia branquinha que está encardidinha, colocar dentro da máquina com esse produtinho maravilhoso e achar que ela vai sair branca, não vai. Só na propaganda, né, gente? Aqui, ó. Em casa não sai. Então, nós temos que saber fazer tudo, né? E só sabe fazer tudo, só tem um pouquinho de conhecimento das coisas, aquele que teve aprendizado.
Os meninos com os trabalhos que eles fazem, né? Trocar lâmpada, consertar um chuveiro. Gente, eu tiro um chapéu para quem conserta um chuveiro. Não põe a mão num fio daquele, mas nem que me der $1 bilhão. Não põe. O meu irmão, quando eu era pequena, eu era uma criança um pouquinho assim, que dava trabalho, né? Como toda criança. E eu comecei a aprender a engatinhar e tudo eu queria enfiar na tomada. E naquela época não tinha protetor de tomada. E a minha mãe, ele tinha 11 anos e eu era bebê. Minha mãe colocava o coitado para tomar conta, né? Olha só o serviço terceirizado, né? Mãe não pode fazer isso. E ele já estava cheio de ter que me olhar, né? Então ele vinha, quando eu chegava perto da tomada, ele vinha na minha cintura e falava assim, ó o choque, drrr, e espetava os 2 dedos na minha cintura. Eu casei e não ligava nada na tomada. Meu marido chegava e falava, precisa passar roupa. Ué, mas liga. Não, ligava o ferro. Gente, eu cheguei a fazer o meu filho com 1 ano e meio ligar a geladeira, porque eu tinha limpado, desligava. Estava corajosa já. Depois que a gente tem filho, vira corajosa, né? Tirei da tomada. Aí eu falei, e agora? Limpei a geladeira e quem que ia pôr? Né? O marido chegava de noite do serviço, não podia ficar a geladeira desligada até a noite. Aí eu cheguei, vem cá, amor, olha, faz favor pra mamãe. Fiz isso, 1 ano e meio. Pega esse negocinho, tá vendo o buraquinho? Põe lá pra mamãe. Fiz, gente. Uai, não tinha como. Aí agora eu já tenho um pouco menos de medo, mas ainda tenho, gente, eu não ligo, não. Mas já fiz até terapia por conta disso. Olha como é que fica traumatizada a criança. E o adulto acha que não, que isso não acontece. Ah, não dá nada, não. Como que não, gente? Não pode fazer isso com a criança, né? Mas, enfim. Olha, gente, o que eu tinha para falar para vocês, então, de educação era isso. Eu espero que a luz de todo mundo continue brilhando, né? Não só esses momentos que vocês estão aqui agora, mas assim que vocês saírem daqui, que vocês não se deixem abater por nada, tá? Lembrem-se daquilo que eu disse no início da nossa conversa, que problema todo mundo tem. Então, comecem a olhar para as coisas que dão alegria, que dão prazer, e deixem esses problemas guardadinhos naquelas gavetas, bem lá no fundo, né? Se eu não posso resolver aquilo, né? Se não tem solução, né? Se não tem remédio, remediado está, não é assim? Para todo problema tem uma solução. Ah, tem alguns que não tem. Então, não tem mais como chamar de problema. Deixa aquilo ali e vai viver a vida de uma outra forma, né? De uma outra maneira. As pessoas que passam por dificuldades na área da saúde, né? Que existem casos que não têm solução, que não vão ter êxito, a gente sabe disso. Mas então vamos enxergar, vamos encarar de outra forma, né? De outra maneira. Como eu posso ajudar? O que eu posso fazer por essa pessoa? Eu posso fazer uma prece, eu posso trazer o nome aqui no centro para que receba um passe, né, à distância. Vamos ajudar nessa forma, gente, espiritualizando um pouquinho mais as coisas que estão próximas a gente, para que essas energias boas, né, sejam revertidas em bênçãos de amor para todo mundo. Eu acho que o auxílio ao próximo é uma coisa muito simples de se fazer, muito simples de fazer. E não precisa gastar nada, não, é gratuito. Então, a gente faz assim, olha, de coração, né, sem querer receber nada em troca. E também você não precisa ficar pensando, ai, quem que eu vou sair daqui agora, quem que eu posso ajudar? Às vezes, a pessoa que precisa de auxílio, aquilo vai ser posto na sua frente. Basta você enfrentar e falar assim, eu não posso falar não, né? Então, vamos ajudar, vamos fazer o que pode, mas sempre com assim, cautela, né, para não extrapolar, para você também não vivenciar o problema do outro, porque todo mundo tem a sua vida, né, para tomar conta, então não dá para ficar vivendo a vida alheia. Mas que vocês possam ter aprendido pelo menos mais alguma coisinha, né, com as lições de hoje. Desculpem as brincadeiras, tá? E eu estou aqui para vocês perguntarem o que quiserem. Já falei muito. Acho que é na hora de PTA, né? Então, chegou o momento de nós participarmos com perguntas, comentários, afirmações. Não concordo, com críticas. A hora é agora, né? A hora é agora. Tem uma propaganda que o rapaz fala, né? Que o outro não quis comprar aquela da marca do programa de TV. Não pode. Então. Renata, estava lendo hoje que o maior educador foi Jesus. Porque, na realidade, ele trouxe para nós o quê? As palavras,
o amor, mas principalmente os exemplos. Né? Na realidade, para ele não tinha pobre, rico, branco, nem sei o que tinha mais naquela época, aquela de cor, digamos assim. Todos eles eram mais escurinhos, né? Por causa do... Então vai, traz aqui. Mas e Kardec, na realidade, quando ele traz naquela questão do Livro dos Espíritos, é a 685A. Ele está falando da educação social. Que se os homens, né, cuidassem um pouco mais dos idosos, ou, enfim, não haveria tanta diferença, tanta dificuldade social. Porque ele diz que a educação não é aquilo que você adquire em livros, mas é um conjunto de hábitos adquiridos. Não é só informação. Exatamente, maravilha. Tá vendo? Tem uma pergunta da internet. Fala alguma coisa. Tá pensando. Tá pensando. Então pensa. Formula aí a pergunta e aí depois a gente troca uma ideia. Eu acho que lidar com o jovem é aí que se a gente for parar para imaginar não, para nos ver no dia a dia as coisas que acontecem, você vai dizer, como é que você é bobo? Você é educado? Mas não é. Se o outro não é, eu não posso fazer nada, só que você tem que fazer a tua parte, né? Sempre o melhor. Às vezes a tua parte é sempre, assim, boa, vamos dizer, né? Para poder dar um norte para alguém, às vezes, né? Porque, de repente, a tua ação vai gerar uma reação positiva em alguém e, às vezes, a pessoa vai mudar de atitude porque não tinha visto ninguém agir daquela maneira, né? É uma coisa assim, então, eu falo que é um processo em cadeia, né? É o dominózinho em pezinho, né? Que caiu uma pecinha, já vai derrubando todas as outras e forma um belo desenho. Então, assim, ninguém pode se sentir individualista demais, né? As pessoas precisam lembrar que vivem em sociedade. E essa sociedade, ela precisa ser fortalecida sempre. Então, não dá para ter individualismo. Não, eu sou o educado, eu tive nasci em berço de ouro, eu sou... Não pode ser assim, porque aí você entra naquela história do julgamento o tempo todo, né? Você só fica observando defeito, você não consegue ver qualidade em ninguém. É muito complicado isso. Né? Não? Ah lá, ela vai falar. Pronto. Criou coragem. Pronto. Quando eu cheguei aqui, a luzinha estava meio apagada. Tá. Você fez com que... Você não, né? Acho que o ambiente fez acender, porque tá o conjunto, né? Então, eu queria agradecer, sabe? Porque a gente demora um pouquinho, às vezes a gente tem aquilo que você fala, todo mundo tem problemas. Então, às vezes, a gente fica com essa luzinha meio, né, naquele vai e vem. Ela dá aquela caidinha. Aí, daqui a pouco, você começa a falar assim, imagina, eu aconselho a todo mundo, sabe? Acorda de manhã, vai para o espelho e fala, bom dia. Nossa, mesmo que você esteja com aquela cara que você fala, não quero olhar. Cara de pastel. Eu aconselho a vocês a fazerem isso, que eu não estava fazendo. E justamente hoje, quase que eu não vinha, parece que tem sempre alguma coisa impedindo da gente vir. E eu vim e eu estava apagadinha. Eu agradeço imensamente essa palestra, adorei. E gostaria de ter sido educadora também. Quem sabe daqui 6 meses que eu tenha... Então você me ajudou nisso, viu? Obrigada. Tudo aquilo que a gente não realizou ainda, gente, sempre há tempo, né? Não dá para falar assim, não, deixa para lá, ficou no passado. Não, nós podemos correr atrás do sonho sempre, não é verdade? Não, tem... Ai, que maravilha, que é a profissão mais linda do que essa. Que bom. Então, mas de repente você faz um curso, mas você faz um curso e aí vai ser professora na faculdade aí, ó, dando umas aulas para os futuros médicos veterinários, olha que maravilha, né?
Só que uma coisa eu sempre falo, que todo professor, todo educador, ele deveria ter obrigação de estagiar em todos os níveis de educação. Porque tem uma diferença, gente, muito grande, isso eu vivencio no meu ambiente de trabalho em todos os anos, tá? Nesses 24 anos de magistério, em todo esse tempo eu presencio isso. Porque, assim, às vezes a pessoa se formou em engenharia, né, mecânica, e tornou-se um professor de física. Só que a didática daquela pessoa não era para ser professor. Né? Então, assim, ele sabe muito, tem muito conhecimento, mas não consegue transmitir. Por quê? Essa transmissão do conhecimento, ela vem com a didática. Então, a didática, ela só pode ser aprimorada quando você passa por todos os estágios. Porque você precisa primeiro descobrir em qual nível de ensino que você é mais feliz. Né? Porque desde a educação infantil, né, básica, quando eles são bem pequenininhos, você precisa passar por esses períodos. Então, a gente, na minha época, que era magistério, né, hoje está voltando. Ficou extinto um tempo, aí era só pedagogia, agora está voltando. No magistério, nas nossas aulas de didática, nós precisávamos fazer estágio em todas as turmas. Né? Então, a gente estagiava em todas as turmas para ver essa diferença de nível. Então, eu acho que isso faz muita falta. É assim, uma coisa a mais que o profissional, às vezes, deixa de ter, né, essa polidez, esse tato, porque a função de educador, ela é muito, assim, ela deixa raízes muito profundas, marcas muito profundas, ela é muito marcante. Então, de repente, você falou uma coisa que magoou alguém, o aluno vai esquecer tudo aquilo de bom que você já fez, ele vai levar só a mágoa. Então, não pode, nós temos que saber pensar, saber muito bem o que nós estamos falando, com quem nós estamos falando, porque ninguém tem direito de ofender ninguém. Né? Nós temos que, assim, lembrar que atrás daquela pessoa, daquele número de chamada, né, tem um ser humano, tem alguém com família, ele tem um nome a zelar. Então, é bem importante isso. Né? E aí, meu querido, como é a pergunta? A impressão eu tive que escriturar. Agora ele vai traduzir. Eu vou traduzir. Ele vai traduzir. Ele vai traduzir, porque tá. Ele falou que ninguém lê. O Lourenço, né? Boa tarde, Lourenço. Oi, seu Lourenço, boa tarde, um beijo. Ele pergunta o seguinte, ele faz a seguinte colocação. Neste momento, o alargamento da violência, das incompreensões e intolerâncias, dos desmandos do exercício do poder, identifica-se numa crise sem precedentes. Há esse esvaziamento da ética e da moral de forma perplexa. Há o esvaziamento de uma forma perplexa. Como diz o texto de Emmanuel, não será conseguida pela força para que brilhe a vossa luz. Exatamente. Tá? A educação espiritual é o processo de libertação. Isso. Não vai ser a força que ninguém vai arrancar nada. Ninguém vai conseguir evolução na força, não. Ele fez essa colocação, né? Tem que ser então, quando trabalho, no finalzinho do texto, né, que fala que essa educação, ela não vem de fora para dentro, é porque ela não é feita à força. Ninguém consegue chegar e falar... E outra coisa, né, gente? Vencer a todo custo não é boa pedida, não. Você precisa galgar as coisas paulatinamente, né, devagar. É degrau por degrau. Então, lembra que eu falei da tal da prova da riqueza? Então, às vezes, a pessoa começou ali, olha, nossa, como era interessante, né, antigamente. Então, o meu avô era gerente de banco. Então, ele começou como contínuo e aposentou-se como gerente de banco. Então, ele passou por todo aquele processo na evolução da carreira, né? E hoje nós não encontramos mais isso. Por quê? Primeiro que o jovem hoje, ele faz parte de uma geração chamada geração Y, né? Na parte profissionalmente falando. Né? Então, na parte profissional, o jovem ele é Y. Por que isso? Ele não se preocupa em querer fazer raízes em lugar nenhum. Por quê? Antigamente, e nem tão antigamente, hein, gente? Ó, na minha época, vai? Não é tão antigamente assim, por favor. Você ter uma carteira assinada num único trabalho, né, numa única empresa, né, num determinado lugar... Ter só aquele lugarzinho ali registrado pelo seu processo de vida profissional inteiro era um mérito. Nossa, a pessoa entrou aqui aprendiz com 14 anos de idade, ó, tá saindo com 50, chegou no topo do que podia fazer, passou o tempo inteiro naquela empresa. Os jovens de hoje não fazem isso.
Por quê? Porque o mercado de trabalho tem uma demanda tão grande e eles não levam desaforo para casa em primeiro lugar. Se o chefe falar com a cara meio azeda, já bastou para falar, amanhã não vou mais. Aí estão um pouquinho, acordei hoje com dor de cabeça, não vou trabalhar. Então não vai. Então não é falta de responsabilidade, não é isso. É o jeito de pensar que é diferente. Então, como eles sabem que eles são úteis para o mercado de trabalho, então eles se dão o direito, né, de trocar de emprego a toda hora. Então, essa coisa de ficar, né, os e-mails que se mandam, os currículos, né, via e-mails, tá, online, então faz com que o jovem tenha esse leque, né, gente? É uma abertura muito grande, o leque de opções é imenso. Então, você pode escolher o tempo todo. E, às vezes, troca-se de emprego com muita facilidade. Então, ficou 3 meses numa empresa, nem acabou de cumprir o período de experiência, já está trocando. Então, as empresas que têm essa sacada, né, elas já nem deixam esse período pequenininho, não só os 3 meses, né, sabe que pode dar uma estendida. Então, eles estão trabalhando de uma outra forma. Então, essa experiência está se estendendo para que não haja um processo depois de rescisão contratual, né, um gasto desnecessário por conta disso. Então, essa educação, a gente tem que adquirir, né, esse mérito, vamos dizer assim, né, essa parte de não fazer nada à força, nós temos que fazer aos poucos. Então, não adianta nada chegar aqui embaixo, no degrauzinho, e querer dar um pulo e ir para o topo da pirâmide, porque vai ser sofrido, vai ser doloroso. Não dá para ser assim, não. Agradeço, seu Lourenço, a colocação. Só isso, gente. Boa tarde para vocês. Viu? Tudo de bom. Foi muito prazeroso estar aqui esses momentos, tá bom? Obrigada. Nós vamos agradecendo a essa nossa companheira, que tanta coisa boa, tanta experiência, a sua vivência, é para nós um ensinamento. Então, nós vamos agradecendo a Deus, ao nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado, por esta oportunidade. E a melhor maneira de nós agradecermos é nós vibrarmos. É nós doarmos aquilo que nós já temos de melhor nos nossos corações. Por isso, queridos, em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos o coração em vibrações de amor, paz e reconforto em favor de todos os nossos irmãos em humanidade. Vibremos. Vibremos pela paz no mundo. Vibremos pelos enfermos do corpo e da alma. Neste momento, nós vamos vibrar para um amigo, para um conhecido, para um companheiro, para um irmão que esteja necessitado. Seja de energias, todos em relação a energias de amor, mas seja a situação um problema de saúde, problema financeiro. Vibremos. Vibremos por aqueles que ainda desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Tão importante para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Vibremos pela confraternização religiosa. Que os ensinamentos de Jesus possam penetrar o coração de todas as criaturas. Vibremos pelos trabalhadores do bem, para todos aqueles que não aparecem, mas estão sempre de braços abertos, dispostos a ajudar, a fazer uma prece, a ensinar, a conversar, a ouvir. Vibremos. Vibremos pelos nossos lares. Muita luz, harmonia, paz e alegria. E vibremos por nós mesmos. Que assim seja. E assim, profundamente agradecidos,
nós pedimos licença para darmos por encerrada esta parte da reunião e que todos estejam preparados para receber o passe, que é sempre uma doação de muito amor, uma energia muito boa, que vai refazendo as nossas energias que ainda estão meio apagadinhas. Né? Que Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus.